Olá, seja bem-vindo ao canal. Só um minutinho que eu já vou começar a nossa explicação, né? Pois bem, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos falar de um assunto que ele é bem polêmico, que é sobre cobrar, né? Quanto cobrar por um serviço, né? Parece ser uma tarefa fácil, né? E muitas vezes as pessoas acabam questionando sobre determinadas situações, né? Eu acredito que para quem está cobrando por um serviço, bem como quem está recebendo esse serviço, ambos têm benefícios, né? Porque uma vez que a pessoa cobra por aquele serviço, ele vai receber o lucro, né, daquele trabalho que ele executou. E da mesma forma, a pessoa que recebeu esse serviço, ele tem o benefício do serviço concluído, né, o problema dele resolvido. E o grande lance é quando as pessoas questionam sobre valores, né? E isso é um problema que é bastante recorrente. Muitas vezes a pessoa chega assim ao médico e fala assim: fui ao médico e aí ele me cobrou X reais para em 5 minutos me dizer qual era o meu problema, né? E isso é uma coisa relativamente séria, né? Então eu gostaria de saber sua opinião, né? Se isso já aconteceu com você, né? Que é justamente para isso que eu resolvi trazer uma live, né? Que é justamente para responder aquelas questões, né? Ter um feedback imediato das pessoas que acompanham aqui o canal, que gostam do conteúdo e que muitas vezes eu posso até demorar até dias para resolver as perguntas que vocês me fazem. E não é por maldade, é porque o corre-corre do dia a dia eu não consigo. E aqui, né, a gente consegue discutir, debater, né? Eu também quero saber sua opinião sobre um determinado assunto. Gostaria que, se tiver alguém aí, poder dizer se está me ouvindo bem, escrever aqui no chat, que é para eu ter certeza que a qualidade do áudio está boa e que vocês estão conseguindo me ouvir, né? Que é para poder a qualidade ser boa, né? Da transmissão. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão de precificação. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação, né? Abrir aqui a nossa apresentação, que eu preparei aqui para a gente debater e discutir um pouco sobre isso. Vamos lá. Quanto cobrar e como cobrar por um serviço, né? Questões bem complexas que a gente encontra aí no dia a dia. Vamos lá. Primeiro vamos entender a problemática aqui. Esses dois casos já aconteceu comigo e aí é isso aqui que eu quero trazer, né? Cobrei R$ 300 por um serviço. A concorrência cobrou. Obrigado. Jefferson Pereira falou que tá ótima a qualidade. Muito obrigado, Jefferson. Então vamos lá. Cobrei R$ 300 por um serviço. A concorrência cobrou 250. Perdi o cliente. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E aí eu pergunto para vocês, o que é que eu fiz? Eu fiz certo, né? Por ter feito isso? Será que era para eu baixar o meu preço, né, até ficar até mais barato que o concorrente cobrou? Neste caso aqui, para vocês terem a dimensão, né, do quanto barato eu já havia cobrado. Era um Fox, um carro Fox 3 cilindros desse modelo novo. E o serviço era fazer a troca da correia dentada e das correias, né, correia dentada e correias auxiliares, e a troca do óleo, né, e filtro. Coisa básica. E isso já é um preço para, na média, aí de R$ 400. Porque esse carro, esse Fox aí, ele tem uma particularidade. Para você encaixar a ferramenta, né, que faz o sincronismo ali, você já começa que você tem que ter a ferramenta. Mas para você poder fazer a ferramenta, você tem que tirar a homocinética do carro ali. E isso traz um problema. Você tem que tirar a homocinética do carro para poder trocar a correia. Isso gera um trabalho a mais. Então é serviço para R$ 400. Então eu já tinha cobrado 300. Aí ele falou que não ia fazer comigo porque eu tinha cobrado este valor a mais. Inclusive, este carro era um carro para Uber. Ele ia dividir essa manutenção. Ou seja, a pessoa que realmente estava me contratando era uma diferença de apenas R$ 25, né? Mas acontece, né? E aí? Eu fiz certo, eu fiz errado? Pois bem, isso é uma coisa que a gente vai discutir aí. Por que eu cobrei este valor? Como cobrar este valor? Tudo isso a gente vai conversar aqui.
Eu também quero saber a opinião de vocês, porque esse assunto não é apenas para quem é o mecânico, também é para quem leva o carro na oficina e gostaria também de saber se está sendo enganado ou não, né? Se é válido o preço que está sendo cobrado ou não. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver nesse segundo ponto aqui, ó. Fui ao mecânico, ele cobrou R$ 150 para passar o scanner. Fui enganado, né? Foi um amigo meu, ele me fez essa pergunta aqui. Se ele havia sido enganado porque o mecânico cobrou a ele esse valor aqui para passar o scanner, né? Pois bem, deixa eu aqui, calma aí. Pois bem, eu acho que isso é uma situação bem complicada. Calma aí. Vamos lá. Porque em ambas as situações, a precificação aqui foi o problema. Talvez se eles achassem que o valor foi justo, outra coisa, eles não teriam questionado isso. Então vamos lá. Então vamos começar falando quanto cobrar, né? Aqui eu não quero dizer o que é que você deve ou não fazer, né? Tanto como cliente quanto como o profissional. Apenas estou dando o que seria, na minha opinião, as boas práticas e o que a gente vê como que no dia a dia. Boa noite, Carlos. Muito obrigado aí pela sua presença. E o que a gente vê no dia a dia como algo que é bom. Primeira coisa, pessoal, registro de entrada do veículo. Você chegou o veículo na sua oficina, registra a entrada do veículo, né? O que é que o cliente ele está trazendo de informações ali, né? Se ele já chegou com um diagnóstico, né? Ele já falou que veio de outra oficina, né? E já tinham falado que era isso. Registre também, porque quem tem memória. Boa noite, José. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Então, o que é que acontece? Ele entrou na oficina, já registra a nota, porque meses depois pode ocorrer um problema no veículo dele e você não vai saber exatamente o que você fez, porque você pode ter esquecido. Você pega vários carros no dia a dia, então todo tipo de registro é importante. Às vezes o cliente chega e fala assim, eu estou há 4 horas aqui esperando. E aí, como é que você vai ter certeza se realmente ele está na razão em reclamar que está esperando 4 horas? Pois bem, então uma das boas práticas que você deve ter é isso, registrar a entrada do veículo. O que é que ele veio fazer, qual é o veículo, todos os detalhes, né? Sempre tem aquelas coisas assim, será que o mecânico trocou minha peça nova por uma peça antiga, né? Como se o mecânico fosse lá tirar. Então sempre ocorre essas coisas. Então é bom sempre registrar. Registro pode ter fotos, uma anotação. Você pode registrar de diversas formas. É uma boa prática. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma avaliação, você vai fazer um diagnóstico, né, do veículo da pessoa. Geralmente o cliente ele relata um problema, né? Aqui a gente vai criar uma situação para que a gente possa entender melhor. Digamos que chegou o cliente na oficina e ele falou assim, eu estou com um barulhinho aqui na suspensão, né? Então o que é que você vai fazer? Estou com um barulho aqui na suspensão, você vai lá e vai avaliar o veículo. Você vai ver o que realmente está acontecendo com o veículo dele. Às vezes pode ser algo tão simples quanto uma peça, né, que segura um cabo, né, solto. Às vezes o problema não é nem na suspensão, é na direção. Às vezes é um calço do motor, né, que quando o motor passa por um quebra-mola, ele acaba escutando um barulho ali e ele já fala que é um barulho da suspensão. Então você vai fazer, né, um diagnóstico. E logo de cara, para matar esse problema aqui, ó, que a gente falou no caso 2, ele cobrou 150 para passar o scanner. Foi enganado? Agora vamos pensar aqui um pouco. Quando você recebe o carro, quando você está ali fazendo o diagnóstico do carro, você não já está trabalhando? Né? Você já está trabalhando quando você recebeu o cliente. Você já teve que botar o carro dele no elevador, teve que abrir o capô, teve que botar uma ferramenta eletrônica de diagnóstico. Você já está trabalhando. Agora, o que é comum, né? Uma boa prática, o que eu pratico, que a maioria das pessoas praticam também é o seguinte. Se você vai cobrar para dar o diagnóstico, avise ao seu cliente antes, né? Aqui a gente cobra X reais para poder fazer o diagnóstico. Se você fizer o serviço com a gente,
você não vai pagar esse diagnóstico. Agora, se você pegar e for embora, né, você vai ter que pagar esse diagnóstico. E por que acontece isso? Porque tudo que está na oficina tem um custo. Inclusive, o seu próprio tempo, sua mão de obra teve um custo. E muitas vezes ele só queria saber uma segunda opinião. Alguém já deu um diagnóstico para ele e ele já queria saber uma segunda opinião. E muitas vezes ele vai pegar 2, 3 opiniões e vai fazer um serviço com uma quarta pessoa. Já me ocorreu de eu passar horas para dar um diagnóstico. Horas, verdadeiramente horas. Era um veículo mais antigo, né? Era um Honda Civic, ano 2000, e estava com um problema de módulo de ignição. Para eu poder descobrir que era módulo de ignição, né? Eu tive que testar várias coisas. Testar sensor de posição da borboleta, testar a bobina, verificar cabo e velas, verificar bicos, verificar a pressão da bomba. E olha quanto tempo eu demorei. Carro antigo, você não tem como botar o scanner, você não sabe exatamente, a luz do painel não estava acesa. Tudo que acontecia era quando ele pisava no acelerador, tudo que acontecia era o quê? Você não via, era justamente o carro ganhar desempenho. Aqui, ó, Carlos Cartense falou aqui com a gente aqui, ó. O pior problema é aquele que a gente faz um motor com todo carinho, até o dono do carro destrói o motor tirando de giro, né? Nem amacia o motor, acaba com tudo. Pô, isso aí é um enorme problema. Isso é um enorme problema. Quando o cara ele não traz, né? Não segue aquelas recomendações que a gente fez, né? Toda vez que a gente leva o carro para a retífica, né? O pessoal que está começando agora, a gente muitas vezes abre os cilindros, né? Como é que eu poderia explicar de uma maneira mais simplificada? Imagina, você tem um motor, e aí, por exemplo, tem os cilindros, os eixos, como a gente já viu aqui no canal, e eles têm umas dimensões. E aí, quando você leva o carro para a retífica, você tem que trocar aqueles mancais, né, que são também conhecidos como casquilhos e tal, que os eixos ficam apoiados, bem como fazer a abertura do cilindro, tocar pistões, anéis. De uma forma simplificada, é isso. E aí, o que é que acontece? Como esse motor ele acabou de ser feito, vamos supor assim, várias partículas dele ainda vai soltar, o motor ele ainda vai se ajustar, né? Jogamos aqueles anéis que estão novos, ele ainda vai pegar, digamos assim, um formato, né, do motor. E aí, quando o cara taca pau, o que é que acontece? Destrói o motor. Aí ele vem reclamando, né? Ele vem reclamando. Aí a gente pergunta se realmente ele fez, né, seguiu as recomendações. E geralmente todo mundo fala sim, seguir certinho. O Carlos Cartes está super certo. Pô, isso é uma coisa que dá muita tristeza. Fernando Rodrigues Souza, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então vamos prosseguir aqui, né? Então a gente tem que estimar, para primeiramente a gente precificar, a gente tem que estimar qual o custo fixo que a gente tem. Então aqui, ó, vamos lá, vamos marcando aqui, ó, impostos, a mão de obra, água, luz, cafezinho, a manutenção de equipamentos, prejuízos. Então, muitas vezes os profissionais eles cobram muito barato, mas eles não têm a noção do que realmente é o custo operacional dele, né? Então ele acaba às vezes subprecificando, no caso, o serviço dele. Então, por exemplo, impostos. Impostos vai variar de acordo com sua lucratividade, né? Para uma oficina que trabalha certinho, tudo que você ganha ali, você vai declarar imposto de renda, ICMS, essa galera de imposto aí que a gente está cansado, né? Mas faz parte da regra do jogo. Então, às vezes, o cara pensa que ele tem um custo de imposto fixo, mas não, tem custo de imposto muito mais elevado, que é a mão de obra. A pessoa tem que se pagar, se ela trabalha sozinha, ela tem que se pagar. Se tem funcionário, vai pagar funcionário, vai pagar imposto sobre funcionário, décimo. Então, tudo isso tem que levar em consideração a água, a luz. Até o cafezinho tem que entrar na conta. Às vezes a pessoa acha que é só um valor pequeno, mas imagina, eu boto o cafezinho, mais o açúcar, mais a cafeteira, e aí com o passar do tempo aquilo dali vira uma dimensão. Manutenção de equipamentos, você tem um elevador na sua oficina. Uma hora aquele elevador ele vai dar manutenção, é certo, uma hora ele vai dar manutenção. E aí se você não tiver se programado para isso, né, então tudo isso você tem que levar em consideração. Então, dar o preço do serviço não é uma coisa fácil. Então, o total dos valores que você vai cobrando no serviço, mais menos o seu custo operacional,
é que vai ser o seu lucro. Então, entenda isso de uma maneira abrangente, né? Você nunca pode contar com gorjetas, você nunca pode contar que um serviço vai ocorrer, então tem muita flutuação aqui. Então, vamos lá. Vamos criar uma situação aqui, ó. Um exemplo, né? Digamos que uma pessoa fez um cálculo de uma maneira geral e percebeu que o custo operacional dela é de R$ 5.000, né? E que a oficina dela ela fica aberta cerca de 25 dias no mês. Isso contando finais de semana, contando feriados, contando tudo isso. Aí é que a gente começa a entender porque muitos empreendedores, né, odeiam feriados. Justamente à medida que a quantidade de dias úteis do mês vai diminuindo, obrigatoriamente o valor que ele tem que ganhar por dia só para manter aquele custo operacional vai aumentar, né? Uma vez que ele tem menos carga horária, né? No caso, a maioria dos custos são mensais, por exemplo, aluguel, caso a pessoa não tenha o estabelecimento próprio, salário de funcionário, água, luz, são gastos mensais. E no caso, se o mês vai variando, a pessoa deve levar em consideração. Então, eu coloquei 25 aqui, mas poderia ser um valor bem menor, poderia ser 20, considerar apenas 20 dias trabalhados, né? Então, aqui, para um custo operacional de R$ 5.000 para você dar, né, o conforto para o seu cliente, eu já cheguei numa oficina que eu peguei o carro de um cliente, eu fiz a suspensão dele e levei para alinhar, né? Porque eu não tenho máquina de alinhamento. Cheguei lá, um sofá bom para a pessoa se sentar, televisão, cafezinho, tudo isso aí teve um custo. Aí como é que eu posso reclamar da oficina Pé de Porco da esquina que tem aquela máquina a laser ainda, né? A dessa era aquela máquina super moderna que ele coloca, vê no computador, né? Os parâmetros, tudo. Como é que eu vou poder comparar um preço com o outro? Então, às vezes, a pessoa está levando em consideração somente isso, né? Mas tem que ser levado em consideração tudo. Carlos Cartense falou, aluguel, telefone, produtos de limpeza, que eu nem tinha falado, ó, lavagem de peça, inclusive lavagem de peça é uma coisa que em um serviço passado meu eu acabei tomando prejuízo, né? Eu tinha dado o preço do serviço antes de pegar o serviço, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando eu peguei para fazer, o motor estava tão sujo, que a quantidade de, como é que se chama, descarbonizante, né, desengraxante que eu utilizei para lavar todo o motor, foi muito caro. Então a gente conclui para não perder o cliente. Mas na prática, quando você vai olhando na prática, o que é que você observa? Que você tomou não é um prejuízo grave, mas aquilo que você estimou que iria lucrar, você não lucrou. Então vamos lá. Então, se você observar aqui, cada serviço ele tem uma duração, né? Você vai começar a trabalhar, fazer o serviço no veículo, então ele vai ter uma duração. Então imagina que em média você vai durar 1 hora, 2 horas, pela média que você já pegou vários serviços, então você já tem uma média de quanto tempo demora para fazer um serviço. Então você viu que se você pegar no dia, né, que no caso a gente está pegando aqui, geralmente as pessoas trabalham 8 horas por dia, tanto funcionários e tal, então a hora já começa por R$ 25, não teria como você cobrar R$ 25, por exemplo, para começar o serviço, porque você já quebraria no mesmo instante. Então, daí você já tira, né? Fora que isso aqui eu não tenho colocando investimentos, se você reinvestir valores na sua oficina, tudo isso temos que levar em consideração. Então, vamos supor que agora eu vou precificar o meu salário. Eu quero ganhar R$ 5.000 por mês na minha oficinazinha aqui. Então, logo, você observa que se eu fizer esse mesmo cálculo aqui, eu teria que cobrar R$ 50 por hora para poder minimamente ganhar R$ 5.000 se eu trabalhasse os 25 dias no mês, trabalhando 8 horas por dia, né? Aí se é muito ou pouco, vai depender de cada um. Agora a gente tem que ter uma observação aqui. Se você precificar muito caro, se você jogar o preço muito lá para cima, o que é que vai acontecer? O que é que você tem que pensar? Será que eu tenho a qualidade do serviço, né? E quando a gente entende a qualidade do serviço, compreende-se tudo. Desde a sala de espera, desde da modalidade de diagnóstico, tudo. Será que eu tenho para cobrar muito caro assim? Né? O conhecimento e tal, muito caro. Muitas pessoas chegam para mim e reclamam assim. Desgaste de ferramentas. Aí, ó, o Carlos Cartes acabou de falar, desgaste de ferramentas, várias coisas vão influenciar no preço. Então, o que é que acontece? Será que eu tenho essa qualidade toda para cobrar caro?
né? Muitas vezes a pessoa não tem. Então, se você está começando, você tem que entender que você vai ganhar um pouco abaixo. E à medida que você vai podendo fornecer o melhor serviço para o cliente, você vai começar a cobrar um pouco mais caro. Agora temos uma observação aqui muito importante. Vamos pensar um pouco aqui. Você já foi a algum mecânico ou você já ouviu alguém que chegou e falou assim: ah, já troquei tudo do carro. Já troquei tudo do carro e não resolveu o problema. Para mim, tem um problema aí. Qual é o problema? O diagnóstico. O diagnóstico não está sendo preciso. Então, se você vê que o cara cobrou R$ 150 para passar o scanner, ele só está vendo o scanner. Mas ele não está vendo o conhecimento do profissional que está ali por trás. Não está vendo todos os custos operacionais que estão ali por trás. Né? O tempo que ele perdeu para dar o diagnóstico. Então, não é tão simples assim. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa apresentação aqui. Então, o que é que você faz? Você vai fazer um relatório, né, que é a descrição do que você vai fazer para o serviço, que foi aquela situação que eu falei, um caso de suspensão aqui, quebrou a suspensão, né, a pessoa está escutando um barulhinho na suspensão, você foi lá, deu o diagnóstico, e aí você chegou e passou o tal famosão orçamento para o cliente. Então aqui, ó, troca de pivô, R$100, troca da bucha de bandeja, R$250, aí você viu que R$350, 3 horas de serviço, né? Baseado no que a gente falou ali, jogou um pouquinho para mais, né? Porque pode demorar um pouquinho a mais. Jogou um pouquinho para mais, já deu o preço para o cliente. Só que para você dar esse preço, você deve levar várias coisas em comparação. Digamos que o cara quer trocar a correia dentada. Estou até com uma correia dentada aqui, ó. Quer trocar uma correia dentada. E aí o que é que acontece? Ele já vai trocar a correia dentada e ele pergunta assim para você: quanto é que você me cobra para trocar a correia auxiliar? E geralmente, para você trocar a correia da entrada, você já tem que tirar a correia auxiliar. Então você consegue dar um preço um pouco melhor para o cliente, né? Diminuindo o valor, porque você já vai tirar mesmo a correia auxiliar, então você já consegue, né, dar um preço melhor para o cliente. Agora vamos supor que fosse o contrário. Você primeiro deu o preço de trocar a correia auxiliar e agora ele quer incluir no serviço a troca da correia dentada. Aí não, a situação já ficou diferente, porque seu serviço é só até ali. Agora seu serviço aumentou. Então você deve, né, considerar diversas coisas para dar o preço. Então dar o preço do serviço é muito complicado. Né? Não é uma tarefa tão simples. Inclusive existe correia dentada que você precisa ter ferramentas especiais. E aí muitas vezes você tem que comprar uma ferramenta especial para trocar a correia só daquele veículo. E aí quando você dá o preço, o cara não aceita o preço, né? Jefferson Pereira falou, sem contar que muitas vezes se precisam a literatura técnica e não custa barato, exatamente. Às vezes o pessoal pensa que é só ferramenta, mas o principal, gente, o principal é conhecimento. Não adianta, né? Se você pegar, olha a comparação que eu vou fazer aqui. Você tem dois profissionais, um tem todas as melhores ferramentas do mundo, mas não tem conhecimento. E outro profissional, ele tem as ferramentas mais básicas, mas tem aquele conhecimento extremamente aprofundado. Qual você acha que vai ter, né? Colocando essa situação hipotética, precisão do diagnóstico, qualidade do serviço? Deixa aqui nos comentários aqui, o que é que vocês acham? Dessas duas opções, temos um cara que tem as melhores ferramentas do mundo, né? Porém, o conhecimento dele é muito pouco, muito pouco. E outro cara, ele tem, top do conhecimento, estudou bastante, procurou, se aprofundou bastante, mas as ferramentas dele são mais básicas. Eles têm ferramentas de boa qualidade, porém mais básicas, só as chaves que a gente já viu ali naquela aula lá, que é só chave Phillips, chave de boca, chave combinada, catracazinha. Às vezes não tem nem elevador, é só macaco mesmo, tal. Contudo, o conhecimento dele é top. Quem vocês acham que vai dar a melhor solução para a situação, né? E aqui o tempo estimado, né? Eu coloquei aqui o tempo estimado, 3 horas, né? Que você tem que estimar. Por que é importante você estimar? Porque à medida que você estima, você começa a saber quantos serviços dá para você pegar por dia e se você vai conseguir bater aquela sua meta lá do seu salário, né? Da sua lucratividade, que é o que realmente a gente quer, né? Obter uma lucratividade. Então vamos lá.
Depois disso tudo, você faz o serviço? Não. Você pergunta ao seu cliente se ele quer aprovar ou não esse diagnóstico, né? Essa manutenção que você recomendou aqui. Outra coisa, você nunca pode discutir com o seu cliente. Você chegou lá, você viu que o carro dele tem 200 mil quilômetros. Ele nunca trocou a correia dentada. Você sugere, meu amigo, ó, sugiro você trocar a correia dentada. Aqui estou até com o tensor aqui também, ó. Trocar o rolamento, né? Trocar o tensor da correia. Aí ele for falar, se ele falar assim, pô, eu não tô com dinheiro aqui não. Mexe só nisso daqui e pronto. Não é para você discutir. Não é para você discutir. O cliente tem razão. E você quer fazer, você recomendou? Recomendou, você já fez a sua parte, beleza? Jefferson Pereira falou, conhecimento é um simples e um multímetro, já se faz grandes diagnósticos. Perfeito, perfeito. O conhecimento, eu vou até ir um pouquinho além, se o Jefferson me permitir, com todo respeito. Eu conheço excelentes eletricistas que trabalharam toda a vida apenas com a lâmpada de teste. Apenas com aquela lâmpadazinha de teste. Excelentes eletricistas. É claro, né? Hoje os veículos dependem de diagnósticos muito avançados, né? Então, às vezes, uma lâmpada de teste não é suficiente, né? Mas conheço excelentes eletricistas que trabalharam muitos anos com apenas uma lâmpada de teste. Um multímetro já era luxo já, beleza? Então, o que é que acontece? Jefferson Pereira está super certo. Então, o que é que acontece? Você chegou, deu o diagnóstico. Se o cliente não aprovou, não, eu não quero, vou deixar bater no meu pivô, rapaz. Se o pivô soltar, você vai morrer com sua família e tal, tá batendo. Pô, se o pivô tá batendo, irmão, troca. E o cara, não quero. Vou deixar para depois. Não discute com o cliente. Você vai voltar para aquela situação aqui que a gente falou aqui, ó. Você não já tinha informado para ele quanto você cobrava por diagnóstico, aquele tempo que você perdeu subindo o carro e analisando? Pois bem, esse é o momento que você cobra ele o preço diagnóstico e vida que segue. Se outro dia ele quiser voltar e fazer o serviço com você, se ele quiser levar para outra pessoa, se ele quiser tentar ele mesmo fazer o serviço, fique tranquilo que não tem problema nenhum. Agora vamos lá. Se ele aprovou o serviço, aí você mete bronca. Só felicidade, né? Todo mundo vai ficar feliz. Vamos lá. José Ronaldo falou aqui, vai ter um cursinho de elétrica muito boa. Né? Eu vou até abrir o campus aqui, né? Que eu criei um campo aqui, ó, somente para perguntas, né? E aqui eu vou responder as perguntas da galera. Então vamos lá. Se eu pretendo abrir um curso de elétrica. Pretendo sim abrir um curso de elétrica automotiva e é justamente para a gente tratar de coisas que são essencialmente elétricas, que realmente tem uma diferença entre mecânica. Mecânica é parte assim, ó, suspensão, escapamento, vamos botar assim, coisas assim, correia dentada, homocinética, isso é mecânica. A gente usa um termo generalizado, vou levar meu carro no mecânico? Não, mas tem diferenças. Parte de injeção eletrônica é o quê? É bico, como é que se chama? Sujo, bomba de combustível, sensores, atuadores. Isso é injeção eletrônica, né? Que, inclusive, esses dois já tem cursinho aqui no canal. E até a parte elétrica. O que é a parte elétrica? Alternador, motor de arranque, faróis, entendeu? Vidro de porta. Tudo isso é a parte do eletricista. Então, tem grandes diferenças entre um trabalho e outro. E eu gostaria, sim, de trazer. Só que o que é que acontece? Para eu poder chegar e trazer esse curso, eu acabo, digamos assim, dividindo um pouco mais o tempo, espaçando mais um pouco o tempo. Por quê? Porque o tempo é limitado, né? Então a gente tem que gerir o tempo. Hoje eu estou com muita dificuldade para incluir mais aulas na semana, né? Eu até fiquei um tempinho aí, eu precisei de um tempinho para poder criar o site, eu fiquei um pouquinho afastado. E o site, né? Se vocês não têm o site, eu vou deixar o site depois para quem estiver vendo essa live aqui no futuro, que é o conhecimentoaplicado, né, .com.br, onde eu já coloquei lá. Eu vou trazer vários posts. Eu precisei de um tempo, então acabou penalizando os vídeos aqui no YouTube.
Aí, então, por causa disso, eu pretendo sim trazer um curso de elétrica, né, para falar dessas principais coisas. Então, mas o que é que eu quero? Eu não quero que fique nada inacabado, sabe? Vocês já entraram em algum canal, eu não estou criticando o canal de ninguém, cada pessoa sabe sua realidade, eu estou explicando aqui a minha realidade. Que você começou a ver uma playlist, tava legal, tava maneira, tal, só que do nada o cara parou, né? Do nada, sumiu, acabou. Ah, eu não quero que isso aconteça, né? É uma falta de respeito, porque acompanha aqui. José Ronaldo perguntou de onde você é. Hoje, eu sou natural, né? Do Recife, né? Só que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, moro e trabalho aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Desculpa aí, José, por demorar um pouquinho para responder, né? Então é basicamente isso. Então eu não quero que vocês cheguem e porventura vocês olhem assim: ah, eu gostaria de continuar o curso, mas acabou. Eu também não vou fazer uma coisa que muitos canais fazem, é que começa dando aquele conteúdo de graça, sabe? E daqui a pouco tá cobrando. Não. Se um dia eu for cobrar por algum conteúdo, ele vai estar claro. Eu não vou, a partir daqui, começar a cobrar. Não, vocês vão ter o curso totalmente gratuito, com pelo menos as coisas mais básicas, pelo menos tudo aquilo que eu vejo que dá para passar com qualidade aqui no YouTube, né? Então não tem esse risco assim, de eu chegar e do nada começar a cobrar tanto pelo curso de injeção eletrônica quanto pelo curso de mecânica automotiva que eu faço aqui no YouTube. E é justamente para ajudar as pessoas, né? Uma vez que eu acredito que a educação ela transforma vidas, ela mudou a minha vida, eu acredito que pode mudar a vida de mais pessoas. Vamos lá. José Ronaldo falou: você é de Rio ponta a ponta? Claro que vai valer a pena. Não entendi muito bem. Você explica muito bem. Muito obrigado, José, por como é que chama falar que eu explico muito bem. Isso ajuda bastante. Inclusive, eu gostaria de agradecer a vocês que deixam aqui, né, os comentários, fazendo os elogios, os agradecimentos. São diversos. Isso realmente é uma motivação a continuar produzindo aqui o conteúdo, né? De maneira realmente que possa ajudar as pessoas que realmente não podem pagar por um curso, né? Aqui, ó, ele escreveu: eu sou do Ceará. Ok. né? Ceará. Ok, eu já fui no Ceará uma vez. Eu fui em Praia do Futuro, né? Conheci, acho que é o Inácio, que é um estaleiro lá que constrói navios de alumínio, faz reparos e manutenções de navio. Eu conheci esse estaleiro, gostei bastante de conhecer um pouco a cidade de Fortaleza, né? Eu não conheci as demais cidades, mas conheci Fortaleza. Aí vale a pena pagar. Muito obrigado por saber que vale a pena pagar. Mas assim, a minha ideia é realmente poder ajudar trazendo pelo menos esses 3 cursos aqui, que é o curso de elétrica, mecânica e injeção eletrônica gratuito, pelo menos cada um com 100 aulas, pelo menos, né? E eu não vou chegar, se eu quiser adicionar depois um conteúdo adicional, eu adiciono também gratuitamente aqui no YouTube também, sem custo nenhum. Agora já existem coisas que demandam tempo, uma especificidade maior, que, por exemplo, um diagnóstico com osciloscópio. Eu vou trazer aqui, né? Eu tenho osciloscópio, né? E eu vou mostrar a diferença do diagnóstico com scanner e a diferença do diagnóstico com osciloscópio, por que é bom utilizar o osciloscópio. Aí seria um curso que, para eu trazer para o canal, não teria muita visibilidade, entendeu? Então, por não ter. Então, é como se eu gastasse muito. Claro, né? Mesmo assim, vale a pena. Se fosse para ajudar uma pessoa só, eu faria. Mas assim, eu acabo deixando de trazer outros conteúdos que poderiam ajudar mais pessoas para trazer um conteúdo que vai ajudar uma pessoa só. Então, entre ajudar uma pessoa só e ajudar mais pessoas, claro, eu vou preferir. Se eu só tivesse a opção de ajudar uma pessoa só, claro que eu ajudaria. Mas como eu quero ajudar mais pessoas, então, por exemplo, o diagnóstico de osciloscópio já seria interessante fazer um curso pago. Mas isso é depois, caso, se vocês quiserem. Aí vocês deixam aqui nos comentários que aí depois eu trago. Vamos lá. Gabriel Santana falou: boa noite, Jorge. Estou com uma dificuldade tão grande para tirar uma bucha de balança da Fiorino
2014. Tem alguma dica? Vamos responder essa pergunta. Bucha de balança. Agora eu não lembro se ela é em pé ou se ela é de lado, né? Que, por exemplo, o Peugeot ela é em pé assim e a maioria da Fiat é de lado. E aí às vezes a gente fica com a dificuldade porque ela cola ali de um jeito e não tem erro. Então, o que é que a gente acontece? Primeiro a gente coloca na prensa. É o primeiro passo que a gente vai fazer, colocar na prensa, chamar na prensa ali. Se porventura ela estiver se esbagaçando toda, deixa ela se esbagaçar toda. Tá, aí ficou só o ferro, né? Porque a bucha ela é assim, ela é um ferro, tem a borracha e tem, como é que se chama? Outro ferro no meio. Aquilo dali poliu. Aí o que é que você faz? Aí é difícil explicar. Eu vou pegar essa fita aqui para explicar. Digamos que essa fita aqui é onde está essa parte de ferro, né? Que ela foi prensada. Aí você não está tendo pega, você não tem um lugar para encaixar. E o que é que você vai fazer? Vai pegar um punção, uma chave, vai bater para ela fazer isso aqui, ó. Quando ela vai ficar assim, ó, dentro. Entendeu? Quando ela fazer assim, ela perde a pressão. Aí você empurra. Ou, por exemplo, quando ela ficar só o anel assim travado, você pega, desmonta a serra do arco, passa a serra do arco por dentro, prende a serra e larga o aço aqui. E aí ela vai chegar, vai cortar. Aí quando ela cortar, ela perde a pressão. Aí você só precisa dar umas pancadinhas e você tira, né? Eu não sugiro, né, você usar um maçarico para aquecer, para tirar a peça, porque pode empenar a balança, né? E também na hora de você chamar na prensa ali, você deve ter um cuidadozinho para não empenar a balança. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo. Vamos lá. Jefferson Pereira falou: grandes cursos. Sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Pretendo abrir uma oficina, acompanho o seu canal e aprendi muito nos cursos de mecânica e injeção eletrônica. Top os cursos, parabéns. Pô, muito obrigado, Jefferson. E é isso aqui ó, que me motiva. Esse aqui, para mim, é o verdadeiro pagamento aqui, que é o que faz a gente realmente poder ajudar pessoas e trazer uma profissão, né? Não caia no golpe do arrasta para cima, não caia nesse golpe. Chegue, estude. Não precisa ser isso aqui, não. Eu gosto de programação, né? Eu vou trazer uma aula que é uma coisa que é muito esquecida nas faculdades, cursos, que é o planejamento da sua carreira, o planejamento da sua vida. Cara, se eu tivesse essas informações quando eu era novo, eu ia voar. Então, o que é que acontece? A pessoa tem que pensar nisso, no planejamento de longo prazo. Então, você está, por exemplo, aqui, está indo pelo caminho certinho. Ó. Quer abrir uma oficina? Comece estudando, adquirindo conhecimento, fazendo né, um plano de negócios ali, avaliando a região, avaliando tudo isso para poder criar, né? Sua oficina e obter lucro. Vamos lá. Fernando Rodrigues Souza. Estou querendo investir no reparo de módulos automotivos. Uma área, como é que chama? O mercado é bom nessa área. Pois bem, a área de conserto de módulos é o seguinte. É a área que mais paga por hora. Né? Já começa logo por aí. A área que mais paga por hora. Então, por exemplo, você já aconteceu, né? Tem um amigo que eu não conserto módulos em si, né? Mas eu tenho um amigo que ele conserta módulos. O cara é fera, o cara é fera. E aí vocês vão entender por que eu não me interessei em consertar módulos. Se ganha tão bem, né? Vou botar assim que o cara ganha... A gente tava falando aqui de papo de R$50 a hora, né? Ele ganha R$450 a hora, né? Então você observa que realmente é um valor bem diferente daquilo que as outras áreas cobram. Mas qual é o problema? Primeiro que não é uma peça de quebra tão recorrente assim, né? Então, o módulo dá defeito, sem dúvida dá defeito, mas, claro, você tem que consertar módulo e pegar outros serviços de injeção eletrônica ali, porque isso ajuda, né? Até para você pegar experiência. Me desculpem. Agora, o que é que acontece? O investimento para você começar a consertar módulo, tanto de conhecimento quanto de tempo, ele é muito alto. Ele é muito alto. Porque, por exemplo, imagina, imagina vários modelos, várias marcas de carro. A gente já tem várias marcas. A gente tem vários modelos. Além da gente ter várias marcas e vários modelos, o que é que acontece? Cada modelo vai ter um conector diferente, o fio que era numa posição vai ser numa posição diferente. Então o cara tem que ter o esquema de todos os módulos, né? Aquela planta eletrônica, né? De todos os módulos. O cara tem que ter conectores, o cara tem que ter vários tipos de sensores. Porque tem sensor de temperatura da água que varia de 4,7
a não sei quanto, aí outro que é de 9 a não sei quanto. Mano, é uma ciência isso daí, entendeu? Então, o que acontece? O investimento é muito alto. O retorno, ele é certo, é garantido, como qualquer outra área automotiva, assim como o pessoal que é da lanternagem, da pintura, é certo, porém o investimento é muito alto, tanto de conhecimento quanto de equipamento, né? Então, você deve avaliar isso daí. Se, eu quero trabalhar nessa área, então começa criando sua carteira de clientes, né? Geralmente, esses caras trabalham para oficinas, né? A oficina diagnostica que o módulo deu defeito e aí leva para esse pessoal aí. Porque, de certa forma, o cliente não sabe o que é que aconteceu no carro dele. Então, ele vai para o mecânico e aquele mecânico não mexe com essa parte e acaba levando para ele. Então, demora um pouquinho para você criar sua carteira de clientes, né? Eu espero que eu tenha ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui. Vamos lá. José Ronaldo, sim, sim, da maneira como você explica, vai valer a pena. Pô, muito obrigado, meu amigo. Gabriel Santana, show, amigo. Obrigado. Pô, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo carinho. Todos vocês que sempre acompanham aqui o canal e deixam os comentários que são muito valorosos. E eu dou muito valor a isso. Isso me estimula bastante a continuar produzindo conteúdo, né? Então vamos lá. Carlos Cartense, quem quiser seguir em frente com essa profissão deverá também fazer um curso sobre osciloscópio, muito importante, que é justamente, né, o que o Carlos falou aqui, que é o que eu falei sobre o osciloscópio, né? Eu já trouxe até um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a necessidade do osciloscópio. Então, o que é que acontece? Vamos supor assim, cada montadora ela vai fechando um cerco, né? Para que você não consiga diagnosticar o problema do veículo com tanta facilidade. E claro, você vende um veículo, você não está vendendo só um veículo, né? Vamos supor, uma marca X vendeu um veículo, Volkswagen vendeu um veículo. Não está vendendo só o veículo. Ele está vendendo também, a venda de peças, que você vai ter que repor aquelas peças daquele veículo. Está vendendo serviço que posteriormente vai contratar. Então, se porventura ela vende um veículo que qualquer um consegue arrumar esse veículo, então ela está perdendo esse dinheiro, né? Então, o que é que acontece? Então, ela fecha, ela faz com que a central dela, né? A gente vai falar isso no curso de gestão eletrônica, seja de uma maneira que você não consiga achar o defeito com facilidade. Você conecta um scanner lá e você não consegue achar o defeito. Só se você tiver a codificação, né? Que é uma criptografia que a montadora faz. Então, o que é que acontece? Como é que e para ela poder lucrar, né? Ela não vai dar conta de atender tanto serviço. Se contar que, digamos assim, o nome da marca vai cair bastante. Você não vai querer comprar um carro que você só consiga resolver na concessionária, ela cobre altíssimo, né? Então, como é que ela faz para terceirizar esse serviço? E não deixar de lucrar, né? Ela cobra pelo código, né? Pela criptografia do scanner, que são as famosas atualizações. E essas atualizações, elas não são baratas. Vamos botar assim, que de um modelo de motor, né, ou uma versão de carro, chegam a R$ 2.000 essa atualização. Aí você tem que ter demanda, né? Você tem que ter bastante cliente, tem que ter demanda para você conseguir pagar essa atualização. Então é por isso que hoje você vê mais oficinas especializadas. Não, aqui a gente só mexe com carro francês, aqui a gente só mexe com Fiat, aqui a gente só mexe com Honda e Toyota. Por que acontece isso? Justamente por causa disso, porque acaba se tornando inviável você comprar as atualizações de todas as marcas, né? Acaba se tornando viável. Aí, aonde que a gente consegue, né, continuar fazendo serviço sem ter que perder o dinheiro nessas atualizações e continuar sendo uma empresa multimarca, né? Que é justamente a gente trabalhando com o osciloscópio. Então, o osciloscópio, ele carece de um conhecimento muito maior. Porque, como eu falei lá na aula, temos o sensor de rotação, por exemplo. O sensor de rotação, ele gera um sinal, como é que se chama, de onda, como é que se chama, onda senoidal, né? E tem a falhazinha lá. Então, aquela variação vamos supor, da amplitude da onda, a frequência, a qualidade do sinal, se o sinal tá filtrado, se está limpo, está com ruídos, né? Ruídos eletrônicos. Tudo isso vai influenciar. A pessoa que para poder trabalhar com isso tem que entender muito bem de P&D, PWM. Eu vou gravar um vídeo a respeito disso. Então, o conhecimento é bem mais aprofundado. Só que uma vez que você adquire o conhecimento é seu e ninguém tira.
Aí é justamente isso. Esse é o pulo do gato. Aí você consegue diagnosticar praticamente tudo no carro, né? Praticamente tudo no carro utilizando o osciloscópio. Então, isso que o Carlos falou é realmente importante. Se a pessoa não aprender o osciloscópio, vai ficar para trás no mercado. Aprender isso tem que estar em constante atualização. Se você acha que você vai aprender isso aqui e esquece, não vai precisar mais estudar, tá errado. Vai ficar igual. Tem muito mecânico que ainda é no tempo do carburador, no carro, no tempo do carro monoponto. Não, isso aí acabou. Ele tem que evoluir, irmão. Tem que aprender, trazer coisas novas. José Ronaldo. Mas tenho pouca experiência, mas vou em frente. Olha, José, vou te falar uma coisa. Quem é que nasceu sabendo falar, né? Eu não nasci sabendo falar, não, velho. Também não nasci sabendo escrever. Eu não nasci formado, né? Com a experiência que hoje eu tenho de trabalhar há anos com a mecânica. Não foi rápido assim, né? Demorou um tempo. Tive que estudar, tive que errar, né? Coisa que as pessoas não falam que você vai errar, mano. Você vai errar. Seja no erro de um diagnóstico, seja montar uma peça errada, você vai errar, não tem como, você vai errar. E é assim que você adquire experiência. Sábio é o cara que faz o quê? Que aprende o erro dos outros. Que é para ele evitar ele errar. Porque se você errar, você pode tomar prejuízo. Então, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, você buscar o conhecimento e a experiência vai trazer sabedoria para que você possa minimizar isso. Mas vai chegar o momento que mesmo assim, mesmo procurando aprender, mesmo com todos os detalhes, você vai errar. Então, mano, você gosta da profissão, gosta de trabalhar com isso, você se enxerga trabalhando com isso, sabendo as dificuldades que a profissão tem. A profissão não é um mar de flores, não. Não tem aquela lenda que a grama do vizinho é sempre mais verde? Pois é, mesmo a grama do vizinho sempre sendo mais verde, todo mundo olha assim, que dá para ganhar isso, dá para ganhar aquilo, mano. Você vai encontrar dificuldades, você vai ultrapassar seu horário de trabalho, você vai ter dor de cabeça, vai pegar cliente bom, vai pegar cliente chato, vai pegar cliente que você termina o serviço e diz que não tem dinheiro para te pagar, vai pegar cliente que diz, passa o cartão, você vai passar o cartão dele não passa, entendeu? Tem de tudo. Olha uma situação que aconteceu comigo, a experiência, né? Tá falando. Teve uma vez que o cara chegou com um Ford Focus e ele chegou para trocar a embreagem do veículo. Ford Focus é aquele motor guia 2.0. E aí ele, não, eu quero trocar a embreagem desse veículo. Eu falei assim, pronto, pode trazer aí, né? Na época, acho que eu cobrei R$600 para fazer o serviço. Só que ele chegou com uma embreagem que era aquelas famosas remanufaturadas, recalchutadas, recuperada, né? Uma embreagem que foi velha, ela se desgastou, e uma empresa pegou, aproveitou aqueles componentes para dar vida nova a ela. Então, o que é que acontece? Eu fiz assim, mano, eu não quero fazer esse serviço porque a embreagem ela é remanufaturada, isso vai dar problema depois, você vai chegar aqui reclamando, vai falar para todo mundo que deu defeito e tal, seu carro é pesado, né? Aí ele, não, mas não tem nada a ver isso não, eu me responsabilizo, né? Ele deu a palavra dele de homem ali. Aí o que foi que aconteceu? Tá bom, vou botar essa embreagem. Aí o que foi que ele fez? Ele foi puxar uma carrocinha carregada de tijolo, pô. Carregada de tijolo, ou seja, ele já estava fazendo isso com a embreagem original, aí acabou danificando a embreagem dele, e aí ele comprou uma remanufaturada para economizar, e aí chegou e colocou no carro e foi puxar uma carrocinha, né, aqueles reboques, atorpetado de tijolo. Aí ele chegou lá cheio da razão, 3 dias depois, cheio da razão. Como pode? Eu tenho uma embreagem nova, a embreagem já está queimando. E aí eu cheguei e falei assim, cara, você botou uma embreagem remanufaturada, ela nunca iria aguentar o esforço que você está fazendo com o veículo. E aí, ou seja, resumindo, para evitar dor de cabeça, para evitar problema, o que foi que aconteceu? Eu falei, faz o seguinte, vai lá, compra a embreagem, aí eu dei a marca da embreagem, eu quero dessa marca aqui, compra lá essa embreagem, que eu venho aqui e boto no seu veículo, beleza? E aí você vai ter um bom período aí, sem dar problema. Aí ele reclamou, disse que eu tinha que pagar a embreagem remanufaturada dele,
e que não sei o que lá, ficou dessa situação. E aí, para poder resolver de vez, aí o que eu cheguei foi o seguinte, a embreagem remanufaturada, vamos supor que era R$ 220, e a embreagem original era R$ 1.000. Eu cheguei e falei o seguinte, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou abater, olha o prejuízo que eu tomei, os R$ 220 da sua embreagem original, você vai pagar a diferença e eu vou botar aqui para você de graça. O que foi que eu perdi aí? Eu perdi a diferença do valor da embreagem, os 220, e mais o que seria o serviço que eu poderia estar fazendo para outra pessoa, estava fazendo de volta para ele, o que seria, digamos, R$ 600 da mão de obra. E aí eu perdi esse dinheiro. Agora me pergunta agora se eu faço isso de novo, se eu troco, se eu boto uma embreagem remanufaturada para alguém, o erro foi meu, entendeu? Então eu tenho que aceitar que de primeira vista eu quis ajudar, mas a consequência disso foi o quê? Tomar um prejuízo. Então, isso foi uma experiência que eu adquiri. Ou seja, a vida ela é muito perigosa, né? Então, você, não tenho pouca experiência, devo seguir em frente, mano. Vai acontecer para a área da mecânica, vai acontecer, se você escolher outra profissão, vai acontecer outra profissão e não tem para onde fugir, beleza? Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo para a próxima aula, se alguém gostaria de fazer algum comentário, porque se o pessoal ficar todo mundo calado, eu vou encerrar aqui e vou descansar que ninguém é de ferro. Então, vou aguardar aqui para ver se tem mais algum comentário, beleza? Hum... Bem, pessoal, sabendo que ninguém se manifestou, ó, vou tomar isso como né, que ninguém tem mais dúvidas, ninguém gostaria de falar mais nada, e vou encerrar a live por aqui, quase 1 hora de live. Gostaria de agradecer primeiramente a participação de todos que vieram aqui, assistiram a live, as pessoas que... Não, calma aí, só um minuto. Última chamada, última chamada. Vamos lá. Éder Pereira Santos. Boa noite, amigo. Sou de São José da Lapa, Minas Gerais. Gosto muito da profissão. Pô, eu também gosto muito da profissão, meu amigo. Espero que você estude, aprenda mais, colabore aqui com a gente, traga sempre mais conteúdos, né? Que eu traga mais conteúdos e que você possa colaborar nesses conteúdos aqui com a gente, beleza? Ó, já estou ficando até cansado aqui. Vamos lá, então. Muito obrigado pela participação, tá, Éder? Aqui é José Ronaldo. Explica mais uma vez, explica mais uma como cobrar. Como assim, José? Você gostaria de saber? Tamo junto, meu amigo. Como assim? Você gostaria que eu explicasse um pouco mais de como cobrar no serviço ou você gostaria que eu fizesse um vídeo ou uma aula de como cobrar? Gostaria de pedir um pouco de paciência, né? Porque ficou realmente uma coisa chata, porque tem um delayzinho entre aquilo que eu falo até vocês verem e vocês escreverem, e realmente tem um pouquinho de delay. Então isso não é nem uma questão de má vontade, né? É uma questão de que realmente demora um pouquinho para poder eu conseguir aqui. Aqui, ó, Ronaldo, valor da peça mais a hora é igual a 100% de ganho? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. O valor da peça é do cliente, ponto. Ponto. O valor da peça é do cliente. Na hora que você vai dizer assim, ó, o orçamento é tanto, já pense o seguinte, sempre o valor da peça é do cliente. E aí você vai colocar junto com peça, compreende-se o quê? Descarbonizante é peça, fluidos, óleo, fluido de radiador, fluido de, como é que chama, de direção, dependendo do serviço que for fazer, é do cliente, cola, descarbonizante, junta, todos os insumos, tudo que você vai instalar ali é do cliente, ponto, ponto. O cliente paga e sai tudo. Agora vamos lá.
O que é o lucro agora? É só isso? Não. Você vai cobrar a sua hora menos os seus custos operacionais. Foi justamente o que eu trouxe aqui na aula de hoje. O que seriam os custos operacionais? Ah, para eu ter minha oficina aqui de portas abertas, eu pago licença da prefeitura e outros impostos, água, luz, botar um precinho ali para o desgaste das ferramentas, os prejuízos que você pode tomar, diversas coisas. Você vai ver quanto custa em média, claro que pode variar um pouco de mês a mês, para manter aberto. É tanto, tanto. Então você vai começar a ter essa malícia, assim. Ah, minha oficina está aberta, em média, eu recebo 4, 5 clientes, por exemplo. Quer ver uma coisa que eu tenho, digamos assim, sei lá, sorte, é pegar serviço de junta queimada. Então, praticamente toda semana eu pego um serviço de junta do cabeçote queimado. O pessoal não gosta muito de, né, verificar o seu sistema de arrefecimento. Então, o pessoal não gosta, né? E é sempre cliente novo. Cliente que eu faço não dá mais dor de cabeça, né? Eu explico como prevenir que isso aconteça novamente. Mas sempre tem clientes novos, né, com problema de junta. Um vai falando para o outro, e aí sempre tem problemas de junta, né? Muito serviço de Uber, né? Uber roda muito com carro, às vezes descuida um pouco da manutenção e dá esse problema. Então já é uma maldade que eu tenho assim. Ah, eu posso já contar com um serviço desse por semana, né? E aí você vai colocando em média. Ah, quantos serviços de suspensão, quanto serviço... Tem serviço que dá muito, né? Que acontece recorrentemente, tem serviço que dá pouco. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, você vai ter uma média de quanto você ganha e de quanto você gasta. E aí, para você ter o seu lucro, né, que é o seu lucro final, você tem que ter essa subtração, né? Claro que no início, é por isso que você, para abrir, você tem que ter um capital de giro ali, né? Aí eu tenho pouca experiência. Você tem que ter um capital que é aquele negócio. Ah, eu posso assumir aqui 3 meses de prejuízo, né? Como se ela ficasse aberta e eu não ganhasse nada, ficasse no 0 a 0, eu poderia ficar 3 meses nessa situação. Aí pronto, aí o que é que você faz? Aí você vai começar a perceber qual é o seu fluxo de cliente, qual é o seu custo operacional, quanto você pode cobrar pela hora de serviço, ou você pode cobrar pelo tipo de serviço que é. Ah, esse serviço aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 2 carros. Eu tenho um carro que ele é meio raro, vamos botar assim, um carro chinês, um carro... Mas com os carros chineses, um carro importado, assim, que é difícil você ver. Um Aston Martin, chegou um Aston Martin. Aí o cara quer que eu troque uma peça dele. E tem um carro, né? Eu vou botar um Camaro, o cara quer que eu troque uma peça dele. E tem outro carro, que seria mais popular, né? Pô, o tempo de serviço é o mesmo. Tá, mas e se der um problema daquele serviço ali? Qual é o prejuízo que eu vou tomar? Né? Aí você olha, pô, então eu não posso errar. Se errar, vai dar problema. Então, o que é que acontece? Baseado nisso, o que é que você vai fazer? Vai começar a classificar quanto você quer lucrar pelo seu trabalho, seja por hora, seja por mês, quanto é o seu custo operacional e quanto é o que você está efetivamente cobrando para o cliente, lembrando que a peça sempre é do cliente. Vamos lá. Éder Pereira falou, tamo junto, amigo. José Ronaldo, o valor da peça, tal, a gente já viu. 100% de mão de obra. Ah, entendi agora a sua pergunta. Ah, 100% do valor da peça na mão de obra. Por exemplo, vou trocar uma peça de R$50, cobrar 50 de mão de obra. A peça custa 100, cobrar 100 de mão de obra. Não, esquece isso daí. Vou dar um exemplo facinho aqui. Não tem vamos botar o Cruiser. Ele tem uma pecinha que é uma válvula que controla o fluxo de óleo que sobe para o cabeçote. Então tem o cabeçote, tem o bloco do motor, ela vai uma pecinha de plástico que é uma válvulazinha que controla esse fluxo de óleo que vai para o cabeçote. Essa peça é barata, pô. Essa peça é uns R$50. Para você trocar, você tem que tirar o cabeçote. Entendeu? Então, pô, como é que você vai pegar um Cruiser e para você tirar o cabeçote você vai cobrar R$50? Então, essa lógica não faz muito sentido, entendeu? Vai por esse caminho que eu falei que é melhor. Vamos lá. Éder Pereira, estou aprendendo muito com você, amigo. O seu curso vem me ajudando muito. Muito obrigado, meu amigo.
Regis Oliveira, boa noite, professor. Boa noite, Regis, tudo bem? Jefferson Pereira, pretendo começar a comprar ferramentas de fasagem conforme eu for pegando serviço. Você acha uma boa ideia isso, já que são muitas e nem sempre usamos? Você já deu a resposta, né? Pô, como é que se você acha que você tem pouca demanda e a ferramenta é cara, né? Então você tem que analisar se vale a pena. Às vezes, por exemplo, aquele serviço não é para você, entendeu? Às vezes você tem que entender as suas limitações. Por exemplo, tem gente que me pergunta assim: por que eu não gosto de pegar serviços de ar-condicionado? Porque para você mexer com ar-condicionado automotivo, você tem que ter quase outra oficina. Porque você tem que ter o manômetro para poder medir a pressão, você tem que ter um local, um tanque, para que você possa dar pressão no condensador, no evaporador, para encontrar aonde está o furo, se tem furo. Você tem que ter, como é que se chama, uma máquina de solda, né, que geralmente é oxacetilene, mas hoje em dia o pessoal faz na MIG, faz na TIG, né? Mas você tem que ter uma máquina de solda que possa fazer reparo do condensador. Você tem que ter um sistema que você possa abrir para poder varetar. Mano, compressor, você tem que ter ferramentas especiais para você tirar compressor. Você tem que conseguir recolher o gás, né? Pesar o gás recolhido e tal, para colocar. Você vai ter que ter, como é que se chama? Contraste para poder colocar o contraste para você identificar o vazamento. Então, mano, daqui a gente já viu que para você poder mexer com ar-condicionado automotivo, você tem que ter outra oficina, né? Dá dinheiro? Dá dinheiro. Você tem que trocar um evaporador, você cobra R$1.500 para trocar um evaporador. A maioria dos carros, assim, R$1.000. Vamos botar R$1.000 para você tirar o painel, volante, todos aqueles botãozinhos ali que ficam no painel. Aí tem gente que cobra barato. Aí o que acontece? Se quebrar um acabamento daquele, vai ter que tirar do bolso para arcar, entendeu? Então você vai ter que precificar. Então, se dá para você ganhar dinheiro? Dá para você ganhar dinheiro trabalhando direitinho, pô. Você compra 1 quilo de gás, vamos botar assim 1 quilo de gás. Hoje está custando na média aqui no Rio de Janeiro, né, R$40. Para você dar uma carga de gás que 1 quilo de gás não é uma carga de gás. Uma carga de gás é 400 gramas de gás, por aí. Então, você comprando uma ampola de 12 quilos, pagando seus 400 e pouco, R$500 uma ampola de gás, você vai dar a carga de gás. É como se aquela ampola que você investiu R$500, ela fosse virar R$2.000, entendeu? Então, e é toda hora carga de gás, né? Qualquer serviço que surge, você vai acabar, de certa forma, dando carga de gás. Então, por causa disso, é lucrativo trabalhar. Mas você tem que ter outra oficina. Aí meio que você tem que escolher. Eu vou trabalhar com isso ou com outro. Então, você fala, as ferramentas de fasagem são caras, são muitas, e eu não tenho demanda. A mesma coisa, investir em conserto de ar-condicionado. Você tem demanda? Não tem demanda. Então, por que você vai fazer um investimento? Pensa comigo. Entendeu? Então, você tem que analisar isso daí. Você já deu sua resposta. Eu acho que, à medida que você for ver que tem recorrência, ou então, eu estou abrindo minha oficina, futuramente eu chamei um sócio. Aí ele já tem uma carteira de clientes que já trabalha com esse serviço. Não, aí já é diferente. Você investir, você vai ver retorno, entendeu? Se você investir e não ver retorno, né? Só para ter, ocupando espaço, gastando dinheiro, não vale a pena. Vamos lá. Professor, sou mecânico de motor e tenho um Model, né, SW98. Começou a perder força na subida. Um detalhe, está bebendo muito. Poderia até pensar na bomba de combustível, mas se ele está bebendo, não é. Concorda? É assim, meu amigo. É complexo, porque o que é que acontece? É muito difícil eu conseguir dar um diagnóstico somente assim pela sua descrição, né? A gente tem um caminho que a gente segue, né? Então, por exemplo, o seu carro você vê que ele está fraco. Você já testou a compressão do motor? Eu já ensinei aqui no canal, já peguei a ferramenta de testar a compressão.
Já testou a compressão? Ah, a compressão está baixa. Então, então não adianta você ver parte elétrica, parte eletrônica, carburação, não adianta. Se você primeiro você não vê a saúde do motor como é que tá. Então, testou compressão. O carro está no ponto, está com compressão, está certinho, não está fumando, né? Perdendo óleo, tal, essas coisas. Então, o que acontece? Então, o motor tá ok. Então, a gente viu. Aí, o que a gente vai fazer? Como é que tá a ignição? Ignição tá ok? Né? Você vai testar ali, tá tendo fuga de corrente, cabos, as velas estão novas, testou a ignição. Aí você vai para a parte de combustível. Manômetrozinho de pressão de combustível, ver se a bomba está batendo no mínimo 3 bar. Depois do regulador, né, que tem um regulador de pressão, olhou, pô, tá batendo 3 bar de pressão. Limpeza de bico, né, verificar naquelas máquinas que você mede o fluxo do bico, ver se está todos iguais, enchendo certinho. Tá? Então o caminho é esse. Aí, caso tudo isso falhe, né, o Model 98, eu não sei se exatamente ele é injeção eletrônica ou carburado, eu não sei, né? Mas se ele for carburado, é a mesma coisa. O carburador foi limpo, né? Ele está dando excesso, não está dando excesso. O que pode estar acontecendo com o seu carro é estar com o bico aberto, entendeu? Está dando excesso, aí a queima não é completa, aí o carro perde força e tal. Mas como é que você vai fazer isso? Não tenho como te dizer isso. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que testar como eu te falei. Primeiro, vai na parte do motor. Testa a compressão, testa. Viu que tá ok? Olhou o ponto da correia. A correia dentada tá no ponto certinho. A compressão tá ok? Ok. Quer ver uma coisa que já aconteceu bastante comigo? É estar com um catalisador entupido. Catalisador entupido eu não consigo, como é que se chama, testar, como é que se chama, ver a potência no motor. O carro, você pisa, o carro não anda. É o catalisador entupido. Então, o carro está com catalisador entupido. Então é uma série, é um caminho, entendeu? Eu posso até, depois de gravar um vídeo aqui no canal, que é, chegou a bronca, por onde começar, né? Chegou a bronca aqui na oficina, como é que eu começo? Pronto, então o que acontece no seu caso? Pode ser um bico que esteja aberto, injetando a mais, e aí por causa disso, o carro fica com aquele cheiro de combustível, o carro não anda, o carro falha. Então vai por esse caminho, né? Ali, falou tudo, catalisador. Pois é, então é um caminho, entendeu? Então vai por esse caminho. Testa a compressão. Primeiro passo. Testou a compressão? Vela e cabo. Vê se as velas não estão trincadas, não tá com a abertura da vela tá boa, não tá velha. Vê bobina, se a bobina não tá rachada, não tá trincada, não tem... às vezes ela fica com uns pontinhos de que derreteu. Aí você verificou tudo isso. Aí você, pô, ignição não é, ignição tá batendo firme. Aí você vai testar o combustível. Testa a pressão, pega os bicos, bota na máquina, vê se tá todo mundo injetando a mesma quantidade, não tem um aberto direto. Como é que você pode até testar se tu tem o bico aberto direto? Você pega, tira a flauta, liga a injeção e desliga. Ela vai dar o pulso dos bicos e vai parar. No momento que ela parar, ela tem que parar. Tem que parar. Porque se ela não parar, ela vai ficar tipo pingando. Aí você sabe que tem um bico que está aberto. Ele tá, quando você está andando com o carro, ele não fica pulsando, ele fica com o bico aberto direto. Aí esse bico aberto direto, tal, pode também entupir o catalisador. Então uma coisa vai levando a outra. Então é muito complexo dar um diagnóstico a se falando, entendeu, meu amigo? Esse professor grava mesmo. Valeu, Helder. Então, é isso aí, meu amigo. E aí, pessoal, gostaria de saber. Isso, professor, grava. Bem, Helder, eu não entendi bem o que você quis falar, né? Mas gostaria de perguntar ao pessoal se vocês têm mais alguma dúvida, vocês gostariam de ter mais alguma informação, né? Estou aqui à disposição. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live, né? E eu espero que tenha ajudado mais pessoas, né, com a live. Quero trazer as lives nas quartas-feiras, né, que é para poder chegar e cada vez mais, né, atingir mais pessoas e poder fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui, tirar as dúvidas em tempo real,
vocês poderem falar o que vocês fizeram e o que vocês conseguiram fazer durante a semana, algum problema que vocês pegaram durante a semana, vocês conseguiram resolver, vocês quiser trazer aqui, porque às vezes o que você resolveu vai ser experiência para outras pessoas, entendeu? É para que as pessoas não passem a mesmo perrengue que vocês passaram. Então é por isso, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, já que ninguém tem nenhuma dúvida. E qualquer dúvida, aqui ó, Helder falou, fala por onde começar o diagnóstico no carro. Pois bem, vou gravar um vídeo específico para tratar sobre isso, como começar um diagnóstico, né? Também tem um vídeo que eu gostaria muito de gravar, que é uma situação que acontece bem recorrentemente, né? Se o cara chegou com um carro que ele pretende comprar, né? Ou algum amigo seu, algum cliente chamou você para analisar um carro que está à venda. Como fazer esse diagnóstico? É um vídeo também bem bacana que eu também quero trazer a aula aqui no canal. José Ronaldo, viu, professor? Foi o catalisador. Ah, mano, José, eu não sei se foi o catalisador, né? Como eu tô falando, tem que testar para poder saber só testando, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, deixar aqui nos comentários, né, que eu respondo. Senão, eu vou encerrar a live, que é para poder, né, deixar ela gravada para que no futuro outras pessoas que queiram assistir essa mesma live possam encontrar aqui os diversos conteúdos que a gente falou hoje, de diversas coisas, né? A gente começou falando sobre precificação e agora a gente já está falando sobre diagnóstico. Pode ser catalisador. Nada impede. Então, Carlos, na minha opinião, vai por esse caminho aí, que pode ser com certeza. Já peguei carros assim já. Pode ter certeza, beleza? Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado até quem ficou até aqui, Então, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por contribuírem. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que o meu eu do futuro, quando for responder os comentários, vai ver aqui e vai responder sempre que puder. Então, compartilhe essa live, né, no futuro para mais pessoas que queiram assistir. Não esquece de deixar o like. A live também deixa like, tá? Deixa o like na live, que isso também ajuda o canal a continuar crescendo. E até a próxima quarta-feira, quando eu for fazer a próxima live aqui do canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.